Fala, meus amigos, graça e paz. Quero deixar uma mensagem para o seu coração aqui na palavra do Senhor, para você que simpatiza com a fé em Cristo Jesus, para você que necessita de uma mensagem para a sua vida. Hoje eu vou deixar uma mensagem aqui para o seu coração. Você que gosta desses tipos de conteúdo que ajude a você a caminhar na direção de Jesus, ajude a você a se aproximar de Deus, você está no caminho certo, você está no canal certo. Vamos meditar aqui na palavra de Deus no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 2, as instruções de Davi a Salomão. Que diz assim a palavra de Deus: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao Senhor, o seu Deus. Exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Bom, quero falar com vocês a respeito de um legado de que um pai pode deixar para o seu filho. Aqui nós vemos que Davi, nos seus últimos dias, ele resolve dar instruções ao seu filho Salomão, que está para herdar o seu lugar no trono. E as instruções de Davi não foi muito menos ou muito mais do que: seja homem, obedeça ao Senhor, ande nos seus caminhos, e você vai prosperar em tudo que fizer e por onde for. E não tem como falar a respeito de um legado de pai para filho sem falar do que o nosso Pai Jesus Cristo nos ensinou e nos deixou aqui nessa terra. Ele deixou para nós uma vida regrada em obediência a Deus, o seu próprio Pai. Ele deixou para nós uma vida de santidade, de entrega à missão que ele tinha na terra, que era de dar a sua vida, de ganhar para si os perdidos, de trazer até Deus todos aqueles que se haviam perdido na terra através do pecado que entrou através do homem, Adão, que havia caído lá no início no Jardim do Éden. E assim Jesus, ele nos deixa uma grande lição, um grande legado para nós a respeito de paternidade, a respeito de filho, ser filho. Aqui nós vemos que para Deus é muito diferente do que de ser pai para o mundo, porque para o mundo ser pai é simplesmente, na verdade, o mundo hoje em dia não se tem muitos pais exemplares. Não se tem muitos pais que ordenam seus filhos, colocam regra nos seus filhos, ensinam seus filhos em amor. É muito difícil hoje em dia. No mundo em que vivemos, no tempo em que vivemos, pai abandona os filhos, filhos abandonam os pais, pais trocam momentos de prazeres e ficam longe dos seus filhos, pais
trabalham excessivamente além do que eles precisam trabalhar e vivem longe dos seus filhos. Pais abandonam seus filhos. Davi, ele serviu a Deus, amou o Senhor, andou nos seus caminhos, ganhou fama como um homem segundo o coração de Deus, e não foi à toa, porque Davi, ele errou muitas vezes, ele caiu muitas das vezes, mas em todas as vezes que ele caiu, ele soube reconhecer suas quedas e soube chegar até o arrependimento, até Deus. Todas as vezes ele sabia o caminho de volta, do arrependimento. E ele sim, ele amou o Senhor até o seu último dia de vida. Não é à toa que quis passar isso para o seu filho Salomão, para que Salomão amasse a Deus e temesse ao Senhor. E após isso, Salomão passou a amar a Deus, fez de tudo para o Senhor, temeu a Deus, andou temente ao Senhor. E uma das palavras de Salomão foi: aquele que quer sabedoria, tema a Deus. Porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então não se ache tão sábio além do que a Bíblia diz. Ser sábio não é ser esperto. Ser sábio não é passar por cima das pessoas e dizer que é sábio. Ser sábio não é estar além de todos e se gloriar. Então, ser sábio, muitas das vezes, não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com esperteza, mas a sabedoria, ela é o oposto de tudo isso. Muitas das vezes é estar certo e se passar por errado para ficar tudo bem. Ser sábio é tomar decisões a qual a inteligência ou o seu próprio raciocínio não tem condições de tomar. Mas a sabedoria que Deus te dá, ela te dá condições para isso. Porque veja bem, uma das primeiras ações de Salomão quando assumiu o trono, uma das primeiras causas que ele teve quando assumiu o seu trono foi de 2 prostitutas. 2 prostitutas, elas moravam no mesmo lugar. E a Bíblia vai nos dizer que na calada da noite, o filho de uma chorava. E daqui a pouco, o filho da outra não chorava. E assim, passando a noite, essa primeira que o seu filho era recém-nascido, que chorava, estava ali no seu berço, ou onde estava deitado. O filho da segunda prostituta, ele passou a não chorar mais. Então ela olhou e viu que o menino não se mexia. E assim ela foi e percebeu que o menino estava morto. E ela, com a esperteza dela, com o coração sagaz, ela foi e trocou o bebê com aquela outra prostituta, sem que ela visse. E quando elas acordaram de manhã, a primeira prostituta olhou, viu que o seu filho ali não chorava mais e achou muito estranho. Olhou para ele, a face dele, e falou: não, esse não é meu filho. E a outra, o bebê já chorava, só que ela tinha trocado o bebê. O bebê dela estava morto e ela trocou com outro que estava vivo. E assim a primeira prostituta chegou na segunda e falou: oh, você trocou o meu filho, porque o meu filho não é esse, meu filho estava vivo, meu filho chorava. E assim então eles foram diante de Salomão. As duas se colocou diante de Salomão, discutiram diante de Salomão,
Não, esse é o meu filho. Não, o meu está vivo e o seu está morto. Não, o seu que está morto e o meu está vivo. Salomão mandou fazer silêncio e disse: calma que nós já vamos resolver. Traga para mim uma faca, ou um facão, um estilete, o que seja naquela época. E o servo de Salomão trouxe, e Salomão disse: corta o bebê no meio. E aquela segunda prostituta disse: é isso mesmo, corta o bebê no meio. Se não ficar para mim, também não fica para ela. E assim Salomão viu que a primeira prostituta disse para ele: não corta o bebê no meio. Não corta o bebê no meio. Dá para ela o bebê. Não mate ele, deixa ele vivo. Já a segunda mandou matar o bebê, falou que se para ela não ficasse, também para a outra não fica. E aí Salomão, com toda a sabedoria, descobriu quem era a mãe verdadeira do menino. Porque a mãe verdadeira não ia mandar cortar o seu filho no meio. A mãe verdadeira não ia demonstrar tanto ódio, tanta raiva. Ela não ia querer que o seu filho morresse. Ela preferia ver o seu filho de longe com outra, crescendo com outra. Mas pelo menos ela ia ver o menino crescer. E assim ela descobriu que a primeira prostituta era a mãe. A sabedoria de Salomão. Isso é sabedoria. Porque ele temia Deus. Quer ser sábio? Tema a Deus. Tema a Deus. Ande nos caminhos do Senhor. E assim, Salomão nos deixa uma grande história, uma grande trajetória. Foi o homem mais sábio que existe na terra, não haverá outro como ele. Além de rico, ele teve no começo da história, na vida de Salomão também. Salomão, com 17 para 18 anos, ele ia herdar o trono do seu pai Davi. E ele era um menino, ele era só um menino. Ele não sabia o que fazer. Então ele pede para Deus: Senhor, me dá sabedoria. Primeiro Deus apareceu para ele num sonho. Deus se aparece a Salomão e fala: pede o que quiser e eu darei. Deus estava provando o coração de Salomão para ver como que ele ia ser no trono. Se ele ia ser como os outros, como muitos outros que só visavam o dinheiro, a riqueza, a fama. Salomão, em vez de pedir tudo isso, Salomão pediu sabedoria para cuidar do seu povo, Senhor. Me dá sabedoria para cuidar do seu povo que é tão grande. Com justiça, Senhor. Me dá sabedoria. Salomão aprovou, e Deus aprovou a atitude de Salomão, o pedido de Salomão. E ainda mais, Deus falou para Salomão: já que tu não pedisse riqueza nem fama, eu te dou sabedoria e ainda acrescento mais dinheiro. Te dou o mundo, Salomão. Então quer saber de uma coisa? Você não está precisando de fama nem de dinheiro. Você está precisando é de Deus. Clame ao Senhor, peça a presença de Deus. E não por coisas terrenas, materiais. Peça a Deus o que você está precisando. E não o que você não precise. Porque aquilo que você precisa, você vai usar. Que é a sabedoria, a presença do Senhor. E já aquilo que você pedir vai ficar ali guardado. Você nem vai usar. Você nem precisa. Então peça o que você precisa. Peça aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Peça aquilo que o Senhor usou alguém para falar com você, que se precisa. Peça a Deus. Porque quando Deus vê um coração sincero,
reto na sua presença, Ele não aguenta. Ele ouve a sua voz e atende o seu pedido. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Você que ouviu essa mensagem e edificou a sua vida, não deixe de deixar o seu like, não deixe de ativar o sino, não deixe de se inscrever nesse canal, para que todos os dias você ouça uma mensagem a qual o mundo não pode te dar, a qual o mundo não te oferece, que é a palavra do Senhor, palavra de vida, palavra de salvação, que só tem no nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com o máximo de pessoas que você puder, para que o nome de Jesus se espalhe por esse mundo. Fica com Deus, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Fui!